texto diz assim, gente, e é uma exortação, é um mandamento, não é uma opção, não é opcional. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, e que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquele que o chamou é fiel para isso. Quero ler mais uma vez. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, e que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que o chama é fiel e fará isso. Senhor, gostaria de pedir que o Senhor derrame sobre nós, por meio do Teu Espírito, esse tipo de espiritualidade, esse tipo de relacionamento contigo, que possa nos dar alegria, que possa nos dar paz e, acima de tudo, que possa nos dar contentamento no Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Amém. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Você é invejoso? Você sabe que eu estava lendo um artigo de um psicólogo social chamado Jonathan Haidt, e ele explicava sobre o fenômeno das redes sociais como um gerador de depressão, de crise de ansiedade, e um dos vínculos que ele trouxe é a questão da inveja. E o que seria essa inveja que surge tão sorrateira? Ele vai dizer que está relacionado àquilo que você imagina que o outro tem, ou aquilo que você imagina que o outro é. Não está relacionado exatamente ao que o outro é, mas aquilo que você imagina que o outro é, ou aquilo que você imagina que o outro tem. E é muito raro, em alguns perfis você até tem, mas é muito raro que alguém poste que está triste, que alguém poste que está depressivo, que alguém poste que está sem dinheiro, que alguém poste que o Natal foi uma briga. O cara pode ter brigado lá no Natal, mas ele vai postar a foto com todo mundo reunido em torno da mesa. E aí ele estava explicando isso me chamou muito a atenção. Isso me chamou a atenção porque é parte da nossa cultura as comparações. E como a gente se compara, gente? Eu pego o que o outro tem de melhor e fico me comparando e dizendo: eu nunca vou ter, eu nunca vou ser.
na época do estudo da teologia, eu fiz parte de um grupo de jovens que estava sendo discipulado por um grande pastor. E eu olhava os caras citando as escrituras, alguns moleques novinhos de 19, 20 anos, eu falava, cara, ele com 19, 20 anos já está assim. Eu estou com 43 e não tenho metade de conhecimento que esse menino tem. Comparação. Ou você olha para o bem que alguém tem, ou você olha para a minha relação com a Mayra, que é divertida, sim, a gente não está mentindo para vocês. A nossa relação com os nossos filhos, também. Mas que a gente ontem teve que disciplinar o João o dia inteiro, que o João está numa fase difícil, que ele está se tornando egoísta, e que a gente tem, ninguém fala, não está escrito lá, que ele está numa fase dificílima, que a Maria já passou e a gente agora consegue saber que é fase, porque a gente já viveu com a Maria, mas a gente não fala, ou das crises que a gente já teve no casamento. Mas se você olhar a postagem de Natal, provavelmente você vai falar, nossa, que família perfeita, nossa, que lindo. O problema desse tipo de mentalidade, das comparações, do que o outro é, do que o outro tem, é que isso vai gerando angústia e vai gerando uma inveja sorrateira. Porque se você perguntar assim, você é invejoso? Ninguém diz que é. Ninguém diz. Ou se diz agora aqui na nossa comunidade, diz porque eu já discipulei que todos nós temos esse tipo de sentimento dentro de nós. Mas é difícil a gente confessar para nós mesmos que nós temos. Que eu queria ser o outro. Que eu queria ser o Ronaldo. Que eu queria ser aquele pastor X. Que eu queria ter a caminhonete do Alex. Que é lindona, diga-se de passagem. Não invejem a moto do pastor, tá? Estou com uma queimadura gigante na perna. Foi o olho gordo de vocês, hein, irmãos? Agora isso rouba de nós o principal, que é gratidão. Porque quem olha para o que falta, não reconhece o que tem. Quem olha para o que falta, não reconhece o que tem. E aí eu quero falar para vocês quais são os benefícios de você manter o seu coração e o foco no lugar certo. De você aprender a dar graças a Deus em todas as coisas. Quais são os benefícios disso? Se você olhar para o texto, está dizendo assim, ó. Alegrem-se sempre e orem continuamente. A primeira coisa é que você não consegue ter um coração verdadeiramente grato sem essas duas disciplinas. A disciplina de procurar enxergar o que é bom e a disciplina da oração. Aquele velho hino, conte as bênçãos. Antigamente nós tínhamos a disciplina de ter um caderno de oração. E a disciplina de ter um caderno de oração não era simplesmente você não esquecer do que você tinha que pedir para Deus. É porque algumas das coisas que você pediu, Deus já respondeu, e você acompanhava no caderno de oração e via a beleza do seu relacionamento com Deus. Então, isso gerava gratidão. Mas de você enumerar todos os dias motivos para ser grato, é um tipo de oração. É um tipo de oração. Eu não estou sendo hipócrita, eu quero ser realista com vocês. Estou 11 anos casado com a Mayra. 12. É 12. E a minha cachorrinha tem 13. Porque era da Mayra e ela adotou, porque eu sou mais legal que a Mayra, ela me adotou. Gente, eu não sou fácil de conviver. E eu olhar para essa mulher me aguentando todos os dias, de verdade, eu reconhecendo minhas falhas, eu falo, Deus, obrigado.
eu não sou merecedor, eu não sou digno. Não sou. Eu olho para os meus filhos saudáveis e eu falo, Deus, eu não sou merecedor. Eu perdi a minha mãe e fiquei mais amargurado ainda. E aí fui tentando trabalhar isso, venho tentando trabalhar isso. E aí, Deus me deu como mães adotivas aqui nessa comunidade, pelo menos umas 2 ou 3 mulheres excepcionais. Queria dizer para você, não para você ficar com inveja, que a irmã Valdeci, sabendo que rabanada me remete à minha mãe, ela acordou às 5 horas da manhã para fazer rabanada hoje para mim. Isso para mim é você enumerar as pequenas coisas e saber o que Deus está te dando. Porque às vezes você está querendo olhar para grandes coisas e você não está olhando para as pequenas coisas que Deus vai te dando todos os dias. E o seu coração é tomado de inveja, de maus sentimentos, porque a sua espiritualidade não está relacionada à gratidão, a se alegrar nas coisas de Deus. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É como se você tivesse uma cegueira. A inveja te gera uma cegueira, mas quando você é grato, é como se as escamas dos seus olhos caíssem e você começasse a enxergar o mundo de uma outra forma. Ela limpa os nossos olhos. A gratidão nos faz reconhecer a nossa impotência, porque a gente acha que é a gente que consegue as coisas. Você sabe que desde o Gênesis, o pecado está muito relacionado ao desejo de ser Deus, vendo eles vendo que o fruto poderia lhes trazer e ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ali todas as tradições dizem isso. A prepotência, mas a gratidão nos coloca no nosso lugar a reconhecer a nossa impotência. E que quem dá todos os dias é Deus. Mas se você não é grato, você vai olhar para Deus e vai dizer assim, Ele não fez mais do que a sua obrigação. E olha, gente, tem um sem número de pessoas que eu conheço que é assim. Que quanto mais você dá, mais elas querem. Quanto mais você dá, mais elas querem. Se é tempo, você não deu tempo suficiente. Se é recurso, você não deu. Ensinem os seus filhos a serem gratos. Vou falar uma coisa que doeu meu coração, mas a gente fez. Este Natal, o Joãozinho não ganhou brinquedo. Não ganhou. Porque ele precisa aprender a ser grato. Ele ganhou algo muito maior, o uniforme inteiro do Palmeiras. Muito mais rico. Mas eu não dei brinquedo para ele. Nós não demos. Foi de apertar o coração. Mas ele tem muito brinquedo e ele joga fora os brinquedos, ele quebra os brinquedos, ele não está nem aí para os brinquedos dele. Se você não ensinar o seu filho a ser grato, ele não será grato. Se você não aprender a dizer para o seu filho que tudo vem das mãos de Deus, eles não vão reconhecer que tudo vem da mão de Deus. É sobre isso que eu estou falando. Se seus filhos tiverem tudo muito facilmente, pode ter certeza que eles não serão gratos. Agora, eu reconheço a minha impotência, gente. Reconheço de dizer que eu não sou apto a pastorear vocês. E que se não fosse a graça de Deus, essa igreja não estaria de pé. A graça de Jesus, que vai nos renovando, que vai nos dando força, nos dando novas estratégias, vai nos fazendo ficar de pé. Então a graça nos livra desse sentimento de prepotência e nos revela a nossa impotência. Um coração grato é capaz de mudar o nosso olhar. Também nos livra da amargura dessa ingratidão que eu acabei de dizer. Se por um lado a gente sai da prepotência, a gente começa a ser grato pelas pequenas coisas.
Mandinha, um presente de Deus para nós aqui. Talvez você nem conheça ela. Porque ela é tímida. Tá, eu estou pregando e tá, sem eu precisar pedir uma música bonita. Ela toca muito, ela podia estar em qualquer lugar, mas é um presente de Deus para nós. Graça. Estou com um casal de amigos queridos que eu conheci há pouco tempo. Vieram de São Paulo. Estão aqui. Graça. O que mais traria vocês aqui senão a graça de Jesus? Entenderam? É reconhecer Deus nessas coisas e parar de ser ingrato. Porque se você viver no espírito de ingratidão, você vai olhar para o seu marido e você vai falar assim: cara, ele não presta. Você vai olhar para tudo que falta no seu marido. Você vai olhar para tudo que falta no seu filho. Você vai ser um pai extremamente exigente, mas não é uma exigência no sentido positivo. Seu filho vai dar 10, você vai querer 11. Seu filho vai ser obediente, mas você não quer obediência, você quer controle total. Seu pastor vai se esforçar, mas você olhar para aquilo que falta no seu pastor. Vai olhar e vai falar: nossa, Antônia, mas quanto tempo você não vem na igreja? E não vai perguntar da sua história, das lutas que você tem, das lutas que você tem tido todos esses anos. E eu vejo a graça de Deus de ver você aqui. E aquele seu neto, é a graça, é o esplendor da graça de Jesus sobre você. O olhar da sua família mudou. Que bom, que bom. A misericórdia de Deus é reconhecer quem nós somos. Tem uma fala rabínica, diz que a justiça e a misericórdia se reuniram com Deus para discutir se eles fariam ou não fariam o homem. E diz que a justiça foi contra nós. E ela dizia: você vai fazer, e eles vão se rebelar contra você. Você vai fazer, e eles vão fazer tudo que você odeia. Você vai fazer, e eles vão se afastar da sua presença. Aí a misericórdia disse: é verdade isso. Mas vão haver momentos em que eles vão espelhar a sua face, e que eles vão se relacionar com você, e que vai ter valido a pena ter vivido tudo que você viveu. E aí diz que Deus lançou a misericórdia, e lançou com força, e ela se espalhou por todos os cantos da terra, como em pequenos pedaços. E que por mais que a gente viva numa sociedade em que as lutas são constantes, a gente de vez em quando se depara com pedaços da misericórdia de Deus. Mas principalmente quando a gente vê a misericórdia de Deus em nos aceitar como nós somos, em nos amar como nós somos. Queria concluir, irmãos. Ter um coração grato nos ajuda no dia mau. Ter um coração grato nos ajuda no dia mau. Aquele texto de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu sei, Lamentações 3, mas eu não estou procurando o texto de Lamentações.
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Davi falando com ele mesmo. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Por que está assim abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. E ele fala de um tempo em que ele levava a procissão para a casa de Deus. Ele fala de um tempo em que o coração dele estava alegre. A gratidão nos faz passar pelo tempo difícil, sabendo que da mesma forma que Deus operou lá atrás, Ele vai operar hoje, e Ele continua a operar sempre. Mas isso só é possível se você foi grato quando Deus esteve presente. E que mesmo hoje, que você possa estar passando por um deserto, e que você não consiga ouvir a voz de Deus, você olha para o passado e diz: o mesmo Deus que fez ontem fará hoje. O mesmo Deus que me ajudou a passar pelo vale da sombra da morte, me faz não temer, porque Ele está comigo, Ele é a alegria, Ele é a minha canção. E o salmista termina dizendo: que esteja comigo, Senhor, a sua canção, ao Deus que me dá a vida. É isso que eu queria dizer para vocês sobre gratidão. É um tipo de vida, é um tipo de espiritualidade que o Espírito Santo concede àqueles que buscam isso. Meu conselho para o seu próximo ano: não vá de qualquer jeito. Olha para 2024 e aprenda a ser grato para aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus já está fazendo. Quer um outro conselho? Se livre da inveja. Para de imaginar que o outro é mais feliz que você. Para de imaginar que o outro tem mais do que você. Para de imaginar que a família do outro é melhor do que a sua. Gente, o Instagram é tóxico. Largue esse vômito. Entre quando necessário, 1, 2 vezes por semana, mas larga isso. Isso te faz mal. A inveja te faz mal. A sua prepotência te faz mal. Lança isso diante de Deus. Para de imaginar que os outros são ou terão. Começa a dar graças por tudo que você tem. Se eu tivesse um filho como Paulinho, eu dava graças todos os dias. Se eu tivesse um filho como Raul, dava graças todos os dias. Apesar de não desacelerar um segundo, meu Deus do céu. Mas olha que saúde tem. Se eu tivesse filhos como Ágata e Gilcinho, se eu tivesse genro como Pedro, entenderam? Dá nome para aquilo que você é grato. Se eu tivesse um amigo como Rondinelli, se eu tivesse um parceiro como Kleber, se eu tivesse uma esposa como a Mayra, eu daria graças. Eu daria graças. Vamos orar. Faça isso, enumere as graças, conte as bênçãos, diga quantas são que você tem recebido da divina mão.
Deem graças, porque o Senhor é bom, e porque a sua misericórdia nos alcançou, e porque a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração.